Seja muito bem-vindo a mais uma série em nosso canal. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo, interaja conosco nos comentários, visite a nossa página no Facebook. Tem um link na descrição do vídeo. Que Deus possa falar ao seu coração. Deus abençoe você. Graça e paz, irmãos. Nós estaremos falando alguma coisa nessa quarta-feira sobre o profeta Malaquias. O livro do profeta Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Antes de falar alguma coisa sobre o profeta, tem umas coisas interessantes aqui no livro a respeito dele e a respeito da sua mensagem. Aqui no capítulo 3 diz assim: eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu exemplo o Senhor. A quem vos buscais? O anjo da aliança? A quem vos despejais? Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá apontar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives, é como a potássia dos lavadeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles serão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós, outros para o juízo, e ser-me-eis testemunhas velozes contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui no capítulo 4, porque eis que vem o dia que arde como fornalha, e todos os soberbos, e todos os que cometem perversidade, serão como restolho. O dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, aqueles que temem ao Senhor, que temeis ao meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Saireis e saltareis como besouros soltos da estrebaria. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amados, o livro do profeta Malaquias, como eu falei, ele é o último livro do Velho Testamento. Durante Malaquias, nesse espaço de Malaquias até Mateus, houve um silêncio na terra de aproximadamente 400 anos, onde Deus não falou com o ser humano. Deus não ouvia e nem respondia o ser humano. Deus estava em silêncio nesse tempo. Era um tempo que chamamos de período macabeu,
onde habitava na terra o povo macabeu. Então esse povo macabeu, ele é citado na Bíblia, existe até livros apócrifos de Macabeus, são livros não canônicos, não estão no cânon bíblico, na Bíblia, são considerados livros sem inspiração divina, porque é simplesmente a história desse povo, só a história desse povo. Mas por que não tem na Bíblia? Porque é um período em que Deus não falava com a humanidade. Deus tinha lá os seus particulares com os macabeus, mas não há registros. Para a humanidade foram 400 anos de silêncio, onde Deus não deixou nada, não falou nada, não usou profetas, nada ficou escrito. Então foi esse período de silêncio, 400 anos entre o espaço entre Malaquias e Mateus, Velho e Novo Testamento. O livro do profeta Malaquias, ele é dividido em 3 partes, 3 grandes mensagens. E o seu profeta Malaquias, o significado do seu nome é angélico, ou anjo ou angélico, que dá sentido ao seu nome. O seu nome tudo tem a ver com o apelido dele, com o título que ele tinha de angélico. A gente não se sabe direito muita coisa sobre esse profeta. Há poucos relatos sobre ele, sobre a pessoa dele, mas o significado de seu nome, anjo ou angélico, ou seja, mensageiro. Então, a origem do nome angélico, ou ângelo, ou angélica, ou ângela, esses nomes, eles significam mensageiros. E Malaquias era um mensageiro do Senhor. Por isso esse nome é angélico. Então, a partir de Malaquias, houve esse período, como eu falei, de silêncio na terra, onde Deus não falou. E essas 3 mensagens, deixadas por Malaquias, 3 mensagens proféticas, elas falam de 3 personagens. Fala de Deus, fala de Jesus e fala de João Batista. Fala de ofertas no Velho Testamento, não é? Como a gente está acostumado a ouvir hoje, as igrejas falar de ofertas, pedir suas ofertas, falar qual a finalidade que são usadas essas ofertas, não é? E no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, fala que eles faziam um tipo de oferta diferente, ali já era uma coisa mais global, mais de entrega, era uma coisa maior. Ali no Novo Testamento, em Atos diz que eles vendiam as suas fazendas e levavam toda a renda daquela fazenda para ser repartida, né, com a igreja, com as viúvas, com os pobres, com os necessitados. E a igreja, ela administrava essas ofertas, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, só para você entender bem. E esse profeta, ele entrega essas 3 mensagens. O livro de Malaquias é dividido nessas 3 mensagens. A primeira mensagem desse profeta é uma mensagem de repreensão. Por que uma mensagem de repreensão? Se a gente olhar ali o capítulo 2, versículo 7, e também o capítulo 3, do 1 ao 6, como nós lemos, a gente vai ver que o povo de Israel
ele pecava, Deus punia e Deus perdoava, restaurava novamente. Aliás, o Velho Testamento ele é repleto de fatos assim, inúmeras vezes, são vários profetas da Bíblia, onde aconteciam coisas parecidas, parece quase a mesma mensagem. É o povo errando, Deus mandando juízo por aquele pecado, a consequência do pecado. Ele tem uma consequência, porque todo pecado é uma dívida com Deus. E toda dívida, ela tem uma consequência. O devedor, ele pode ter o nome no SPC. O devedor, ele pode ter o crédito bloqueado, claro. O devedor, ele pode ser impedido de fazer algum tipo de compra, ou ser até, quem sabe, até punido com uma repreensão maior, uma agressão física, ou uma morte aqui na terra, humanamente falando. E com Deus, Deus puniu o povo mostrando algumas coisas na natureza para mostrar para o povo que ele tinha poder sobre a natureza, tinha poder sobre aquilo que dava vida ao ser humano. Quase sempre essas consequências do pecado do ser humano era na água, era na plantação, era na natureza, eram tempestades, terremotos, era seca, era fome, falta de alimento. Então, a cobrança de Deus para o homem se voltar para ele, Deus usava a natureza, Deus usava uma coisa que era dele. Deus pode usar a natureza do jeito que ele quiser. Se ele quiser parar o ar durante um minuto, morre a humanidade toda. Se vira um vírus, como está acontecendo agora, para o mundo, uma coisa tão pequena, invisível, o mundo entra em pânico. Se parar de chover, a plantação, a safra de milho, de feijão, de grãos, ela cai assustadoramente. Então Deus, ele usa o que é dele, o que ele criou. Claro, Deus criou o vento, Deus criou a natureza, os rios, a água, os insetos. Deus criou o ser humano, Deus criou tudo, o mar, as placas tectônicas lá do fundo do mar, os terremotos, enfim, o urânio que mantém viva a Terra, a radioatividade da Terra. Toda a Terra tem uma porção menor ou maior de urânio em algum lugar, porque se não houvesse, entendeu? A Terra seria uma coisa morta, uma coisa sem vida. A planta não ia sair de lá. Então, quando a chuva cai na terra, não é porque a chuva cai na terra, é porque ao cair nessa terra, essa terra ela é magnetizada. E existe uma reação com trovoadas, com chuvas, tudo tem, até com a lua nova, a lua cheia, tudo tem a ver. E tudo isso foi Deus que criou. Então, o profeta Malaquias, ele é rico em falar isso aí nessa mensagem de repreensão. Essa mensagem de repreensão é a segunda mensagem de Malaquias. É porque os homens, eles não davam a Deus a devida honra. Ou seja, eles davam ofertas a Deus, ofereciam ofertas e sacrifícios a Deus, como louvor também, coisas que eles não tinham coragem. O profeta fala que eles não tinham coragem de falar a Deus, não era profeta, era Deus falando através da boca do profeta. Vocês me honram com os lábios, mas não me honram com o coração. Vocês dão oferta a mim de sobras, de migalhas, ao passo que para o rei, para o governante, vocês pagam pesados impostos, vocês gastam tudo que tem, parece um saco sem fundo, o dinheiro vai tudo, ficam devendo, o salário não dá para nada. E então vocês honram mais o rei, honram mais
as pessoas do que honram a mim, para a minha obra, para que o meu nome seja pregado, falado em toda a terra. Vocês não ligam, não dão a mínima. Então Deus usa o profeta Malaquias para falar sobre isso. E é perigoso, porque a gente pensa, puxa vida, é o homem falando, é coisa de igreja, mas era Deus falando para o profeta falar isso, que tudo era dele. Não só o ouro, a prata refinada, como fala aqui, com fogo que o homem refinava, e depois ia gastar, comprar riquezas e coisas, com aquele ouro, com aquela prata, mas tirou da natureza. E quem criou a natureza? Foi Deus. A homem pegava de Deus aquilo ali, e fazia aquilo tudo, e não ligava para Deus. Não só no sentido de coisas materiais, de valores, mas também pelo menos de dizer, Deus, obrigado, porque o Senhor me deu a prata, o ouro, me deu até o dinheiro que a gente pega é feito com papel, que se Deus não fazer nascer a madeira, não vai existir, não é, o papel não vai ser laminado, enfim, para tudo. Vocês veem quando acontece uma epidemia, alguma coisa, ou Deus bloqueia alguma coisa na natureza, para tudo. Se Deus bloquear o papel, bloquear o alimento, o homem morre, acaba tudo. E Deus adverte que o povo não dava devida honra a ele, honrava com coisas melhores ao rei, aos governantes. E essa mensagem de advertência, ele fala que esse tipo de pecado, ele atraía um espírito devorador. Ou seja, era mais ou menos assim, eles tiravam o ouro da terra, tiravam a prata da terra, a obra de Deus, alguém falando de Deus, gastando, viajando, andando para falar de Deus, e não era dada a mínima importância para essas pessoas, não é? As pessoas ali cuidando de pobre, de viúva, de necessitado, de viciado, de drogado, de centro de recuperação, de um monte de coisa, de orfanato, de asilo, de uma série de coisas, da igreja, de levar a palavra de Deus, mas eles pegavam o que Deus tinha colocado lá na terra, na natureza, tirava, refinava, vendia e dava para o rei, para construir castelo, imposto pesado, e não estavam nem aí para Deus. Então aí Deus fala que esse tipo de gente, ele ia acontecer na vida deles um espírito chamado espírito devorador, que é uma espécie de bolso furado, saco sem fundo, que nada ia dar, ia viver sempre pobre, sempre na miséria, iam trabalhar, morrer trabalhando, e nunca iam ter as coisas, por causa desse tipo de pensamento, desse tipo de maneira de ser. Então, essa é uma mensagem de Deus, do Deus o Pai, para o profeta Malaquias entregar para o povo da nação de Israel. A primeira mensagem, a segunda mensagem, perdão, é uma mensagem de amor ao mundo, de amor a Israel. O mundo naquele tempo que Deus se referia era a nação de Israel. Então, no Velho Testamento, a gente vê que a mensagem é para Israel. Deus, ele fala, ele trata com a nação de Israel. Muitas vezes Israel, por causa desse tipo de pecado, de não dar devida importância a Deus, de não honrar a Deus, pela natureza, pelo pão de cada dia, pelo alimento, ser grato por isso, ser grato pelo pão, pela comida, pelo dinheiro, pela saúde, pela paz. Então, não davam essa devida oferta, não investiu na obra de Deus. Deus ficava em segundo plano. Se sobrar, se der certo, eu vou ajudar, vou fazer.
Talvez eu faça, talvez não. Então eram as sobras, eram as migalhas. E sendo que tudo era Deus que dava. Tudo vinha da natureza. E aí, Deus fala que essas pessoas amavam mais ao dinheiro, mais ao objeto. Ele fala várias vezes que Israel amava mais as riquezas, mais ao ouro, mais à prata, mais ao dinheiro. Eram amantes de si mesmo, muito apegados a isso, preocupados se ia faltar, se ia sobrar, o que ia acontecer. Aquele desespero, amados. E era nítida a maldição ferindo eles. E Deus diz assim que se não houvesse uma mudança, se não houvesse uma conversão do coração de pai ao coração do filho, ou seja, a gente pensa só no sentido de respeito, mas não é só no sentido de respeitar o pai, e do filho respeitar o pai, mas era do pai ensinar o filho essas coisas, a honrar a Deus com animais, com tudo que tem na natureza, que tudo é de Deus. E aí Deus fala que Ele ama ao homem de uma maneira diferente do que o homem ama as coisas. Porque muitas vezes o povo era questionado. O povo de Israel questionava a Deus. Alguns abandonavam a Deus. Como hoje muitos se afastaram dos caminhos do Senhor. Desviaram dos caminhos do Senhor. Porque a igreja pede isso, fala isso. Porque por causa disso. Porque falaram isso e aquilo. E se afastam. Alguns se escandalizam com isso. E sem perceber, na verdade, estão escandalizados com Deus. Porque foi Deus que criou tudo isso. Aí, alguns diziam assim, mas Deus prospera o ímpio. Deus permite que uma pessoa que não serve a Ele fique rico e eu sirvo e continuo pobre, continuo sem as coisas. Então, o que eu vou fazer? A pessoa não ajuda Deus, não ajuda a obra de Deus e prospera e enriquece. Até o feiticeiro tem as coisas. Aí Deus, Ele manda uma mensagem através do profeta Malaquias. Olha, Malaquias, diz a eles que os ímpios, esse tipo de gente que pensa assim, que está apegada ao dinheiro, ao tesouro, que está rica, eu não estou ligando para isso. Eu não estou preocupado com isso, porque eles vão queimar como a palha. Os ímpios queimarão como a palha. Não vai sobrar nem ramo deles. Vai ser como a palha seca. Mas para vós, os justos, o valor, o dinheiro que você vê neles e tem inveja deles, e está até me questionando, assim diz o Senhor, por que eles estão ricos e eu estou pobre, se eu sirvo a Deus? Ele diz assim, olha, Malaquias, fala que para eles o tesouro deles é diferente. Para eles o tesouro deles, dos que me servem, dos que me buscam, daqueles que são pobres, o tesouro deles não é o que eles estão pensando. Não é ouro nem prata. Isso para mim não é nada. Mas é o sol da justiça que vai nascer sobre eles. Diga para eles que eles não vão queimar no inferno. Mas sobre eles nascerá o sol da justiça e salvação sobre Israel. Então aqui, em Malaquias, Deus fala sobre a salvação para Israel, o tipo de salvação que Ele queria para Israel, que não era o ouro nem a prata, muito pelo contrário, era para ele se desapegar. Então as pessoas muito apegadas a dinheiro, a ouro, eu não vou ajudar o pobre, o necessitado, não vou ajudar a igreja, isso é coisa de líder, é coisa disso, é coisa daquilo, eu tenho cuidado do meu salário, da comida
de comprar minhas coisas, ver se o salário vai dar, se as coisas vão dar. Esse tipo de pensamento, amados, esse tipo de pensamento, Deus não está preocupado, mas Deus está preocupado com o coração que serve Ele em tudo, de tudo e do melhor. Esse tipo de coração, ele dorme um sono em paz. Porque no fundo, as pessoas hoje, ricos, empresários, milionários, o que está acontecendo? Não estão perdendo uma pequena ajuda que dá para alguém, para a obra de Deus, ou um necessitado, uma viúva, ou um pobre, um miserável, ou um centro de recuperação, ou um asilo, ou um orfanato, mas estão perdendo tudo, estão quebrando, indo à falência, indo à ruína. E Deus fala aqui no capítulo 4, que sobre eles viria uma repentina maldição. Mas para os justos, vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação sobre Israel. Muito bem, então a mensagem para de Deus é para o Velho Testamento, é para Israel. Mas essa mensagem de Israel, lá do Velho Testamento, ela transporta, Deus faz um silêncio de 400 anos. E 400 anos depois, aí, aqui mesmo, em Malaquias, na terceira mensagem, o profeta, ele já usado por Deus, ele já fala de João Batista, de alguém que prepararia o caminho do Senhor. Então, a mensagem de Deus Pai é para Israel, para o Velho Testamento, para Israel. A mensagem de Deus Filho está em João 3,16, é uma mensagem para o mundo. Então Malaquias fala de uma mensagem para Israel através de Deus Pai, e uma mensagem para o mundo através de Deus Filho, em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, aqui não fala de Israel, mas fala do mundo, de toda a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus fala para Israel, e Jesus fala para o mundo. E João Batista, ele fala que quando Jesus viesse ao mundo, haveria a luz, haveria essa luminosidade das almas, das vidas, porque Jesus, ele seria o sol da justiça. Então, a terceira mensagem é uma mensagem de esperança. A primeira é uma mensagem de repreensão, a segunda uma mensagem de amor, e a terceira mensagem é uma mensagem de esperança, esperança do amor de Deus para com Israel, e uma esperança do amor de Jesus para com o mundo. E a mensagem global do livro do profeta Malaquias é: lembrai-vos do seu amor, arrependei-vos dos vossos pecados. Claro, aqui se arrependei-vos de vossos pecados, nessa mensagem global, era a tônica da profecia, da palavra profética, liberada por João Batista, onde ele dizia que era para a humanidade, o mundo agora, não Israel, não só Israel, mas o mundo aplanasse os montes, o mundo aplanasse as arestas, fechasse as brechas, preparasse a terra, arasse o terreno, derrubasse os montes, deixasse tudo preparado para a vinda de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E o lema era: lembrai-vos do seu amor, arrependei-vos de vossos pecados, voltai para Ele e contai uns aos outros o seu amor, a sua graça,
e o seu advento futuro. Então, a mensagem de Malaquias, você diz assim, mas as coisas do Velho Testamento, mas aquelas ofertas, mas aquilo tudo, mas aqueles mandamentos, é para o Velho Testamento. Amado, quero dizer para você que você está enganado. Não podemos pregar o novo rejeitando o velho. O velho e o novo, eles se fundem. As mensagens do velho, elas têm conotação, têm ligação, são ligadas com o Novo Testamento, e não podemos desligar, porque o Velho Testamento, ele aponta para o Novo. As sombras, os tipos, as figuras, os sacrifícios do Velho Testamento, não podemos mentir, porque o mentiroso, filho do diabo, tem ligação, sim, com o Novo Testamento. No Novo Testamento, a cobrança ainda é maior. Não é só de isso ou de aquilo, em particular no velho, é de tudo, tudo para Deus. Teu corpo, tua prata, teu ouro, tua vida, todo o teu ser, tua fazenda, tudo, de tudo para Deus. Se entregue de corpo e alma. Entenda que Deus criou tudo, e o maior tesouro de Deus não é dinheiro, não é objeto, não é coisas humanas, não é papel empréstimo que chamamos de dinheiro, que vem da árvore. Se Deus quiser, seca e para de imprimir para o mundo, para a comida, para a saúde, para tudo, para a riqueza. Quebra as empresas, quebra o trabalho, quebra o mundo, quebra as nações, quebra a economia, quebra a saúde. O povo morre, o povo acaba. Dependemos de Deus. Você queira ou não queira, queira ouvir ou não queira ouvir, somos dependentes de Deus. E a mensagem que Malaquias fala a respeito de um homem que viria 400 anos depois dele, porque João Batista veio lá no Novo Testamento e Malaquias ficou lá no Velho. Malaquias falou tudo sobre João Batista no Novo, o que João Batista ia falar. E quando João Batista veio, ele falou exatamente essas coisas. Lembrai-vos do seu amor, arrependei-vos dos vossos pecados, voltai para ele, contai uns aos outros o seu amor, a sua graça e o seu advento futuro. Que advento futuro é esse? É o dia da volta do Senhor, que está muito breve. O dia que está por vir os abrasará, ou seja, será um dia de sentença, de fogo eterno, de inferno, de queimar, de abrasar, como jogar uma carne na brasa, como pular numa fogueira e sentir as dores, eternamente gritando, desesperado de tanta dor. Diz, os abraçará como uma fornalha, e os ímpios queimarão como a palha. Mas para vós, os justos que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Jesus é o sol da justiça, ele é a luz do mundo. Então a palavra do profeta Malaquias, o livro do profeta Malaquias, ele é rico, ele trata disso. Estaremos estudando durante algumas semanas sobre os profetas da Bíblia. Hoje é o profeta Malaquias. Na próxima quarta-feira estaremos estudando sobre um outro profeta. Por favor, são só 4 capítulos, é rapidinho, questão de meia hora no máximo. Leia aí na sua casa esses 4 capítulos do profeta Malaquias, porque eles são completos. Falam de coisas de Deus, do Velho Testamento, falam coisas do período interbíblico, intermediário ali entre o Velho e o Novo, e o período macabeu, e falam de coisas atuais, de coisas que Jesus ele fez no passado, está fazendo nos dias de hoje e irá fazer com a sua volta. Que Deus abençoe a sua vida, que essa mensagem ela penetre profundamente no seu coração. E
leia esses 4 capítulos do profeta Malaquias. Leia, se possível for, algumas vezes. Como eu falei, são só 4 capítulos. É questão aí de meia hora. Isso às vezes você passa muito mais que isso na internet, ou falando alguma coisa, entendeu? Que não é muito edificante. Mas eu creio que essa meia hora vai mudar a tua vida, a tua história, como mudou a minha vida. São essas 3 mensagens que eu entendo na Bíblia. A gente está hermeneutizando essas mensagens, interpretando e passando para você esse presente de Deus. Receba como um presente de Deus para a sua vida, sobre mais um profeta da Bíblia, sobre mais uma mensagem profética. Hoje, o livro do profeta Malaquias. Oremos. Pai, em nome de Jesus, é o Teu Espírito Santo que traz a compreensão da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor amado, por essa minha interpretação e pela interpretação de cada um dos Teus filhos que ouve essa palavra, que praticam essa palavra, que entendem essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que têm o coração dedicado. É visível, Senhor, a Tua ação na vida daquele homem, daquela mulher que é fiel a Ti, a paz, a tranquilidade, a confiança, a esperança, a prosperidade, e como o Senhor tem cuidado deles de uma maneira espetacular, de uma maneira linda. Ó Deus, Tu és o Jeová Jireh. Pai, eu creio que quando entendemos, Senhor, que Tu é o nosso Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Deus que quando somos dependentes, Ele cuida do nosso dia de amanhã e faz a cada dia um milagre diferente na área financeira, na área da saúde, na área da pacificação. Pai, por esse motivo, eu Te louvo, Te agradeço por cada um dos Teus filhos, aonde quer que esteja agora, e que cada um deles, Senhor, venha ter um entendimento profundo deste livro, da vida desse profeta, e venha interpretar coisas ainda mais lindas, coisas ainda melhores do que a Tua palavra trouxe a nossa compreensão, em nome de Jesus. Eu Te louvo por tudo. Amém e amém. Que Deus vos abençoe até a próxima quarta-feira. Amém? Durante a semana, fica atento aí, talvez a gente coloque alguma outra mensagem diferenciada em outro livro da Bíblia. Nesse tempo, temos esse propósito de sempre estar levando alguma mensagem de Deus para a sua vida. Que Deus vos abençoe. Qualquer dúvida sobre esse assunto, no endereço eletrônico que está aí, você pode nos procurar e tirar a sua dúvida sobre esse livro. Alguma dúvida que você tiver, estamos à disposição. Amém? Que Deus te abençoe.